Bom dia, hoje é dia 14 de janeiro de 2024, né? Paz do Senhor, quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Vamos estar indo mais um dia de momentos que Ele cresça, que diminua. Agora é 6h45 da manhã, vamos começar orando e vamos entrar na palavra, amém? Se vocês quiserem deixar seu pedido de oração para mim estar orando junto com o Pai, com o Filho e Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade, tá bom? Deus abençoe. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entra na tua presença santa, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Te peço, Senhor, toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Deus, guarda, Pai, a minha família, Pai, guarda o ministério, o chamado. Aquilo que o Senhor tem confiado a minha pessoa. Nessa hora, Deus, apresenta a vida, Pai, de cada um que está, Pai, ouvindo, Pai, aleluia. Essa live que o Senhor possa estar alcançando, entrando com providência, curando, libertando, cortando laço, desfazendo as obras das trevas, obra de macumbaria, de feitiçaria, encantamento, jugo das trevas, Pai, sobre a vida das pessoas, Pai, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha quebrar, Deus, aquilo que for ocultismo, Pai, que venha a ser desfeito em nome de Jesus. Deus, visita os lares, entra com providência, entra com socorro, entra com libertação, Pai, que essa palavra, Pai, ela possa ir de encontro com a necessidade, Pai, daqueles que precisam e que necessitam. Deus, visita a mesa daqueles que não tem nada para comer, Pai. Envia o alimento, envia o socorro, abre as portas, Pai. Visita aqueles que estão no hospital, aqueles que estão na UTI. Visita aquela criança que está enferma, que está desenganada. Visita, Pai, aquele pai, aquela família que está enlutada. Visita, Pai, em nome de Jesus nessa hora. Ah, Paizinho querido, eu apresento também nessa hora, Pai, aleluia, aqueles que estão encarcerados, Pai. Visita ali, Pai, os presos, Pai, liberta, Pai. Levanta pessoas para evangelizar nos presídios, tanto feminino, masculino, na fundação. A Fundação Casa, aqueles jovens, Pai, que estão presos, jovens infratores, levanta pessoas para evangelizar, para que a sua palavra seja pregada, Pai, para que haja conversão, para que haja cura, para que haja libertação, porque muitas vezes, Pai, é o diabo usando, Pai, essas pessoas para oprimir o próximo, para maltratar, mas o Senhor é aquele que liberta o homem das cadeias das trevas, Pai. Visita, meu Deus, nessa hora, é que eu te peço em nome de Jesus, visita a nossa nação, visita os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário do nosso país. Visita, Pai, as leis, visita, Pai, o judiciário, visita, Pai, aquilo, Pai, que o povo precisa e espera. Visita o INSS, Pai, quantas pessoas esperando um auxílio, Pai, de um salário mínimo, Pai, e não tem. Deus, parece pouco, mas é pouco sim, mas é muito desejado por muitos, que o Senhor possa estar entrando ali, Pai, tá liberando, Pai, esse auxílio do LOAS, liberando essa aposentadoria, Pai, é o que eu te peço neste dia, Senhor, repreende a corrupção do nosso país, repreende a corrupção no meio das igrejas, o adultério, a prostituição, Deus, altares que estão sujos, podres, Pai, que o Senhor venha entrar, Pai, altares que servem a mamon, Pai, que querem pregar dinheiro, mas que não querem pregar conversão. Que o Senhor possa entrar nestes lugares, Pai. Curar, libertar, salvar para aqueles que estão no engano, Pai. Achando, Pai, que caixão leva a casa, leva dinheiro. Estamos aqui simplesmente de passagem, é tudo efêmero, Pai. Nós precisamos estar, Pai, cheio da Tua presença. Precisamos estar com a nossa vida, Pai, no Teu altar, com uma santidade. Como santidade? Santidade se abstendo da mentira, do roubo, do engano, daquilo que não vai agregar nada na tua vida espiritual. A santidade é se abster do pecado, na suda e comanai, para o nome do Senhor ser glorificado. Visita, Senhor Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Visita a Cracolândia também neste dia, Pai. Quantas pessoas ali se drogando, pai de família, mãe de família, meu Deus do céu. Pessoas que estão ali, Pai, sabe, muitos porque por opção, outros porque se enveredaram no caminho das drogas. E não é fácil, Pai, não é fácil. Alcança essas vidas, Pai. Tira a mulher estranha do meio das famílias, do casamento. São tantas situações, Pai, que o Senhor possa estar alcançando em nome de Jesus. A gente vai estar meditando numa palavra que é bem conhecida nas igrejas, que é Efésios 6:10, a armadura de Deus, amém? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 6:10, tá? Efésios 6:10. Vistam da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as suas espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, determinantemente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entro na tua presença de novo, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Eu te peço também, Senhor, que eu diminua, que o Senhor venha crescer e que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com a tua igreja nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A gente leu aqui a carta aos Efésios, né? Que está em Efésios 6. Mas Efésios 6 também ela fala dos deveres de pais e filhos e dos deveres de escravos e senhores. E eu vou lá estar lendo também para a gente chegar lá na parte, tá bom? Da carta. Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor, né? Então tá falando que os filhos têm que honrar os pais, né? E em seguida diz assim, que nós também devemos honrar nossos filhos, né? Não devemos maltratar, não devemos perseguir, né? Não devemos fazer nada que desabone a nossa conduta de pai e mãe, né? Mas que a gente venha instruir as crianças no caminho do Senhor, né? A palavra do Senhor diz assim, em Provérbios: instruir a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de velho, né? Não se desviará. Mesmo que a criança, o adolescente, um dia saia do caminho do Senhor, mas ele vai saber que tem a palavra. E se ele tem um pai e uma mãe que é assíduo na oração, que busca, que dá bom testemunho, igreja, é o mais importante, né? Você dá um bom testemunho. Eu sempre falo que o primeiro ministério não é a igreja, é o nosso lar, né? Mesmo que seu filho não esteja na igreja, a sua filha, mas você é o espelho, nós somos o espelho. Então, nós temos que dar bom testemunho. E tenha certeza, muitas vezes não é fácil. Mas eu sei que com o decorrer do... A gente chora, a gente luta. Nossa, igreja, são os N sentimentos. Mas chega uma hora que, como essa luta muitas vezes é espiritual, muitas vezes o inimigo, ele toma espaço no meio das famílias para querer atormentar a família, usando os nossos filhos, né, para tirar a paz. Muitos filhos ficam rebeldes, respondão. E aí, você sabe, mães e pais que já passaram por isso, por situações com filho, não é fácil, né? Mas que a gente possa estar o quê? Tá orando, tá lutando e tá sendo exemplo. Principalmente o exemplo dentro das nossas casas. Nós temos que ser o pai e mãe exemplo, né? Então, às vezes, tem família, tem adolescentes, jovens, né, que são super resilientes. Eu acho muito interessante quando a gente encontra jovens que tá num lar, onde é um lar destruído, né? Aquele lar que tem droga, prostituição, tem adultério, separação, tem tudo que não presta, tem bebida, mas aquele jovem é um jovem com uma visão diferente. Ele fala, não, eu não quero isso pra minha vida, né? Aquilo que minha mãe e meu pai passam, eu não quero ser diferente. Então ele muda a história dele, né? Muitos enxertados ali em Cristo, na Sudecomanai, vivendo uma vida com o Senhor, não aceita aquela vida, né, de derrota, né, que a sua família teve. Então ele começa uma nova vida com Cristo. Isso é muito interessante, isso é muito importante, igreja, porque ele quebra, ele muda a história. Peraí, até aqui a minha família foi assim, mas a minha família não vai ser igual à minha família, porque eu sirvo um Deus vivo, a minha família vai ser diferente. Então, e às vezes a gente está numa família onde é uma família diferente, né, que serve ao Senhor, e o nosso filho tem um caminho diferente. Mas eu creio que aqui a palavra do Senhor diz desse jeito: pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, uma hora ou outra ele vai ter um encontro. A gente vê muitos testemunhos, né? De pessoas que foram para o mundo e que voltaram para o Senhor. Por quê? Porque foi criado num lugar onde a palavra era pregada, onde tinha o amor, o abraço, o carinho. Tem a briga,
Tem igreja normal, em casa a gente briga, a gente fala, a gente abraça, vê filme, se beija, sai, passeia, e assim vai, né? Em casa é normal. Né? Eu te amo, e vai. E a gente briga, reclama, é normal, né? Mas a gente cria no caminho do Senhor, né? Esse é o dever dos pais. E dos filhos também, né? Obedecer aos seus pais. Então, assim, o filho que obedece o pai, gente, tem vida prolongada, né? Muitas vezes também, igreja, a gente tem que entender que nem sempre os pais, às vezes você fala assim, nossa, coitado daquele pai, o filho não gosta. Mas você não sabe a história, né? Pregressa que aconteceram. Como que era esse pai antes, né? Hoje o filho tá bem, tá tudo. Ele quer se crescer também, tem muito disso, sabe? Se a misericórdia do Senhor não alcançou. A gente honra sim, mas muitas vezes é necessário que eles estejam longe também, né? Porque só esse filho sabe o que ele passou, como foi a infância dele, né? Mas tem filhos que são ruins, tem uns que são que não querem mesmo. Mas tem uns que sofreram abuso, né? Foram maltratados, foram humilhados, perseguidos pelos seus pais. E chega uma hora que eles não querem, né? Eles viram assim uma vida vamos dizer assim, de desgraça, o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, eles não querem ter contato, né? E tem muitos que até os pais são cristãos, um dos dois. E eles tomam bronca mesmo. E aí a gente tem que fazer o que? Orar para que ele venha ter o encontro dele com Deus, né? Entregar. E entregar na mão do Senhor, né? E se arrepender. E às vezes a gente encontra muito, né? Muito desses pais que hoje se arrependeram, outros não se arrependem. Ah, eu sei que eu não fui uma boa mãe, eu sei que eu não fui um bom pai, mas eu quero ter meu filho de volta, ele não quer ficar comigo, ele me rejeita. Agora é colocar na mão do Senhor e orar, né? Você pediu perdão para Deus e para o seu filho? Então agora busque, né? Consertar. Não vai consertar, mas assim, consertar, tentar assim dar amor, carinho, respeito, né? Pro seu filho. E para que ele também venha, né? Ser recíproco. Um pai que batia, que judiava, como você quer beijo, abraço, que rejeitava seu filho? Quantos pais trocam os filhos por causa de homem, por causa de mulher, né? E maltratam seus filhos. A gente vê isso demais na mídia, né? Crianças que são mortas por padrasto, por mãe, por madrasto. Então, assim, então você imagina, né? A igreja é coisas terríveis, né? Que a gente vê, né? Quando põe homem em casa, quando põe mulher. Nem todos os casos, entendeu? Mas tem um pequeno grupo que, infelizmente, né? Faz coisas terríveis com os filhos, deixa com fome, judia, estrupa, bate. Então, coisas assim que a gente vê, que a gente fala, meu Deus, o diabo tá atuando ali, acabando, né? Mas que a gente possa estar orando. Orando por essas crianças que são abusadas, que são espancadas, apresentando, né? Onde há um lar, onde há violência, onde as crianças são abusadas, eu apresento, eu oro. E que a igreja possa estar orando também, né? Porque é duro. Não é fácil, igreja. Depois vem aqui também, no 5, 6, 5, que fala dos deveres de escravos e senhores. Fala assim, escravos obedeçam aos seus senhores, terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração. Como Cristo, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensa cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, Senhor, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e você está no céu. Ele não faz diferença entre as pessoas, né? Então, Deus não faz diferença. Mas naquela época tinha muitos escravos, né? Então, Paulo falando. A gente vê até ali a história de Filemão, né? E Onésimo, seu escravo. Filemão era dono de escravos e Onésimo, seu escravo, roubou, né? Chama assim a carta de Filemão. Tá aqui na Bíblia, se eu não me engano, Filemão, acho que tá aqui um pouquinho depois de Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, deixa eu ver onde é que tá Filemão aqui, Tito. Ah, tá, Filemão tá depois de Tito, de Tito. É uma cartinha pequena, mas a carta de Filemão, ela é muito, como eu posso dizer para você, é uma carta muito importante na Bíblia, né? Fala da história de um escravo, do seu dono e de Paulo, né? Paulo estava preso e esse escravo, Onésimo, ele foi parar na prisão. E ali na prisão, Paulo ganha ele para o seu senhor. E aí depois ele escreve essa carta para Filemão, pedindo para que Filemão recebesse Onésimo, né? E ali, e se Onésimo defraudou alguma coisa, que ele ia pagar. Então, assim, é muito interessante. É uma carta, assim, como é que se diz? De uma carta verdadeira de um verdadeiro cristão, né? Então ali Paulo intercede, ganha Filemão, e Filemão ele já não volta mais como
escravo para casa, Onésimo, aliás, desculpa, não volta como escravo para casa de Filemão, já volta como um irmão em Cristo, né? É uma cartinha pequena de um capítulo, um dia se vocês puderem ler, tá? Então é isso. Então, assim, e Deus ele vê, né? Ele sabe, né? E a gente vê também lá em Mateus, acho que é em Mateus que fala que quando a gente tá lá, que se o Senhor estiver batendo no seu escravo, e se o Senhor voltar nesse dia, né? Como é que vai ser? Né? Então nós temos que tratar nossos escravos bem. Né? Hoje em dia é algo bem crucial a escravidão, né? Apesar que ainda tem escravidão oculta, mas tem, né? A gente vê muitas mulheres trabalhando em casa de pessoas que escravizam, que tá lá. Hoje nós temos lei para puni-los, né? Mas nessa época a escravidão era algo bem dizer que normal, né? A gente sabe que nós somos, eu sou uma mulher negra, né? E tenho uma família negra, minha esposa é negra, meus filhos são negros. Então, se fosse nessa época, nós éramos escravos, né? Na época da escravidão, há uns cento e poucos anos atrás, né? Então, a escravidão é algo bem cruel, a igreja que mexe com o psicológico da pessoa, né? O escravo, ele não tem vontade, né? Ele não tem vontade. Ele submete-se à vontade do seu Senhor, né? E é bem complicado isso, né? Mas hoje nós somos livres para a glória do Senhor, né? Nós somos livres pelo sangue do Senhor Jesus, né? Isso é muito importante. Então, nós somos livres de saber que nós não podemos escravizar o outro. E muitas vezes, nós mesmos nos escravizamos com o quê? Com vícios de bebida, de cigarro, de pornografia, com coisas que não agradam a Deus. Isso, a escravidão hoje é dessa maneira, né? Então, o diabo, ele atua de de maneiras diferentes. É aí onde a gente entra na armadura de Deus, né? E ele vem nos ajudar, vai nos falando que a nossa luta, ela é algo espiritual, né? Ele fala assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se da armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, assim, nossa luta ela é muito espiritual, igreja, muito, né? Então, assim, o inimigo, porque aqui a palavra do Senhor diz assim, no mundo jaz o maligno, né? Então, assim, o diabo, ele tá aqui. Enquanto ele tem tempo, ele tá aqui lutando para quê? Para ganhar mais pessoas para ele. A palavra do Senhor diz assim, que o inferno não foi feito para mim, para você, mas para Satanás e seus demônios. E se você quiser ir, você vai, né? Então, assim, nós estamos numa batalha espiritual ferrenha, né? Muitas vezes, o inimigo, ele tem atuado assim de maneira para querer persuadir mesmo o povo, né? A estar fazendo coisas terríveis. Mas ele vai atuar onde? No seu desejo, né? Nós temos que entender que nós somos pessoas que temos vontade, que temos desejo. O inimigo, ele sempre vai atuar no seu desejo, do jeito que ele atuou ali com Caim, né? Para matar seu irmão Abel. Você fala assim, para quem é o seu desejo, né? O inimigo jaz a porta. Se fizeres o bem, amém. Se não, então assim, e o desejo dele era matar o irmão dele, ele matou. E a gente vê também, vou dar outro exemplo também aqui, de Jó, né? Quando os anjos do Senhor se apresentou-se a Deus, Satanás também apresentou. E aí o Senhor fala assim, ei, de onde vieste, Satanás? Daí fala assim, de rodear a terra, né? Então, ele tá aqui o tempo todo. Você pensa que Satanás ele foi jogado aqui com um terço na terra, né? Pensa um terço de demônio. Então, aqui, ao mesmo tempo que o diabo tá aqui, tentando me incitar, tentando coisar, ele tá lá no Japão, tá na China, tá nos Estados Unidos. Então, assim, ele não para. Eles são terríveis, né? Então, eles não param. Tá todo o tempo causando tumulto, transtorno, problemas, doenças, enfermidades. Porque tem muitas enfermidades que são espirituais, né? Onde a gente falou daquele menino, né? Lunático, que se jogava no fogo, jogava na água, né? Aquele que uns falam crise epilética, né? Então, era algo espiritual. E o diabo, ele atua dessa maneira. Igreja, ele quer escravizar. Então, hoje em dia, ele escraviza com a pornografia, com o vício, com a bebida, com a internet, com N situações. Sabe? Tem pessoas que é escravo mesmo. Escravo do pecado, né? E nós temos que ser livres em Cristo. E o diabo, ele faz o quê? Ele atua botando o quê? Desejos malignos nas pessoas, porque nós temos vontades, né? Então, se a gente vê que ali o diabo, quando ele chega lá, ele fala assim, Senhor, viste em Jó, né? Viste, você fala assim, viste meu servo Jó? E Satanás diz assim, vi, né? Também deste tudo para Jó, né? E dos bens, filhos, riqueza. E Deus fala assim, então Satanás vai
E toca, só não toca na carne de Jó, né? O diabo vai lá e faz o estrago, né? A gente vê que seus 10 filhos morrem no mesmo dia, num jantar. E diz que Jó era um homem também a Deus. Jó sacrificava pelos seus filhos, né? Quando seus filhos se reuniam, Jó se sacrificava com medo deles pecarem a Deus, pecarem contra Deus. O diabo foi lá, fez um estrago, acabou com a família do Jó, acabou com tudo que Jó tinha, né? Seus bens materiais. Jó ficou enfermo, aí vem seus amigos, né? Aí sua esposa fala, Jó, e Jó ficou com o corpo cheio de ferida, né? Ele coçava com telha. Sua esposa fala, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E ela fala assim, como fala numa louca? Ele fala, como fala numa louca mulher? Recebeste o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu, mas Jó não amaldiçoa a Deus, né? Jó maldito o dia que eu nasci. Então, Jó, nossa, o livro de Jó é um livro tremendo, né? É um livro como eu posso dizer, de uma fé, assim, inexplicável, né? Porque Jó, em nenhum momento, ele blasfemou contra Deus, né? Se você ler o livro de Jó. Seus colegas vieram, ficaram ali, acho que uma semana sentado com Jó, né? Ouvindo o clamor de Jó e tudo. Aí chega uma hora que os próprios colegas de Jó cansam. Ah, não, Jó, você pecou contra Deus. Você roubou a viúva, você roubou alguma coisa, você fez, Jó, né? E aí é no final que Deus, né, fala pra Jó orar pelos seus colegas, que Deus ia mudar o cativeiro deles. E os colegas de Jó tem que pedir desculpa, porque Jó era um homem ímpio. Ímpio não. Jó era um homem puro perante o Senhor. Ele não era um homem ímpio, né? Então, assim, ele era um homem íntegro, totalmente íntegro. E não tinha falha em Jó. Então, assim, você vê como o diabo luta. A gente vê também ali em Daniel, né? Se não me engano, acho que é Daniel. Esqueci lá. Daniel faz 21 dias de oração, né? E o príncipe lá vem, que é o próprio representando Satanás, e e Deus fala assim, Daniel, no primeiro dia eu ouvi tua oração, né? Fala dos 21 dias da oração de Daniel. Então, é uma luta espiritual, né? Então, comigo e com você também, né? E o diabo, ele vai estar o quê? Lutando, igreja. Igreja, a gente tem hora que é umas lutas ferrenhas, que você vê assim, que é algo espiritual. Senhor, Deus, o que é isso? Né? É travado, né? Você fala assim, nossa, não tem explicação uma situação dessa. Não tem. E às vezes você passa situações assim que você fala, cara, como assim? Tô passando por isso, pai. Eu tô orando, eu tô buscando, mas tá vendo o inimigo assim, só nocauteando, né? E não é fácil na igreja. Aí a gente vai onde? Por oração. Aí a gente vai revestir do capacete, da coraça, da justiça. E os pés da preparação do evangelho, né? Ele diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes das autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e permaneceis inabaláveis depois de terem feito tudo. Qual é a armadura de Deus, né? Vamos lá? Assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você sabe que essa couraça aqui é o capacete, né? E o cinto vestido. Você sabe que os soldados antigamente eles usavam as roupas de couro e molhavam. Então, quando vinha os dados inflamados do maligno, batia, né? Vamos dizer assim, né? Quando as flechas dos inimigos vinham sobre ele, batia e caía, porque estava molhado. Então, não queimava, não perfurava, né? E nós somos o quê? A prontidão, calçando os pés, preparação do evangelho da paz. É orando, igreja, é buscando, é clamando, é rejeitando. Senhor, você olha assim, você vê que é algo espiritual. Não sei se você já teve experiência de olhar para alguém e você vê assim a fúria do diabo na cara da pessoa contra você. E aí você vai fazer o quê? Você vai meter a fina espiritualmente. Em espiritualmente, Senhor, eu tô vendo, mas ó, eu vou fingir que eu não tô vendo. Vou estar orando ali em espírito, na mente. Meu Deus, Senhor, repreende essa situação, não permita que nada aconteça. E assim você vê, porque o inimigo ele quer assim destruir-nos, né? O desejo do diabo é destruir a minha vida e a sua. Somente quando a gente serve a Deus, cara. Ele quer destruir. E quando ele sabe que Deus tem um propósito na tua vida, então, rapaz, ixi, você passa a luta ferrenha. Até você entender que o Senhor te escolheu para uma grande obra. Não estou falando obras de pregação, igreja, assim, igual eu estou pregando aqui, que esse é o meu chamado, né? Sou missionária, mas outros vai ser intercessora, outros vai ser pastor, presbítero, diácono. Então, cada um tem um chamado. Outros não vai ter ministério nenhum na igreja, mas vai ter o ministério da oração, o ministério do amor, né? De evangelizar na rua com folhetinho, de falar do amor de Deus para outros, ser testemunha viva de Cristo, ser a carta de Cristo. Então, isso é muito importante.
E o inimigo, ele quer o quê? Ele quer descaracterizar o povo de Deus, né? Ele quer descaracterizar. É a nossa imagem e semelhança. Porque quando a gente entende que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, ele quer o quê? Tirar isso, né? Mas é tão tremendo. Ele diz assim, além disso, usa o escudo da fé. Ó, o escudo da fé. Temos que ter fé. Em nome de Jesus, tá? Você está repreendido, né? Com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente vai fazer o quê? Orar, usar a palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Lendo a palavra, né? Que é o quê? Que a palavra é o quê? O capacete da salvação, né? Porque quando a gente lê a palavra, entra aqui na nossa mente, no nosso intelecto, né? Erandassude como a Naira manda sai, né? Acede as nossas emoções, né? Porque você sabe que o nosso espírito está ligado à nossa mente, nosso psique, né, igreja? E isso é muito importante. Meu Deus. Então, é a palavra de Deus, igreja, né? E aí, mas é tão interessante, assim, usem o capacete da salvação. Temos que estar todo tempo, né, usando, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, temos todo tempo, né? Tá buscando, porque conforme a gente vai lendo, ela vai nos revestindo, vai abrindo os nossos olhos, a nossa mente, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Temos que estar orando em espírito. Espírito é quando você não abre a boca, você ora em pensamento, né? Vamos orar em espírito, irmão? Você está na pia, você está no serviço, aí você não pode falar. Você está orando em espírito com Deus, porque Deus é espírito. E convém que o que adora espírito em verdade. Então a gente vai estar falando com o Senhor em espírito e em verdade. Né? Isso é muito importante, igreja. Só não ora quem não quer. Você pode orar em todo tempo, igreja. Tá andando na rua, tá orando. Você tá falando, ai, minha igreja. Não, em espírito ali, Deus. Senhor, visita o meu lar. Deus, visita, Pai, essa situação que eu tô indo resolver. Você tá ali no banco, tá na coisa. Senhor, Deus, visita, põe tua mão, Senhor. Faz alguma coisa, Pai. Nós, em espírito, né? Orem também por mim. Aí Paulo pede, né? Orem por mim para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Então, assim, ele tá falando assim, orem por mim, interceda, porque quando eu for ministrar, né, o mistério que me foi revelado, eu possa passar por outro. Porque o evangelho é um mistério, igreja. Eu posso ler essa palavra que eu já preguei outras vezes. Eu tenho certeza que eu não preguei dessa maneira. Então, Deus, ele sempre vem com novidade. A palavra do Senhor, ela se renova. Então, ela não é uma palavra que é a mesma, não. Pessoas pregam, milhares de pessoas já pregaram essa palavra de maneira diferente. Então, Deus, ele revela o mistério do evangelho a quem ele quer. É um mistério, porque o evangelho é um mistério. Nem todo mundo vai conhecer o mistério do evangelho. Nem todo mundo vai conhecer a palavra, nem todo mundo vai querer conhecer. Entendeu, igreja? Tem gente que está dentro da igreja e não conhece o mistério do evangelho, não conhece o mistério da palavra. Está ali simplesmente por estar. Por quê? Porque não conhece, não tem o entendimento. Igreja, não estou falando de pessoas que não leem a palavra, porque tem pessoas que não conhecem a palavra, não sabem ler, mas quando a palavra é pregada, ela tem um coração aberto, ela entende que aquela palavra ela tem que ser recebida e tem que ser praticada. Né? Tem gente que sabe ler, tem graduação em situações, mas não tem o mistério. O mistério do evangelho não é revelado para ele. Agora, eu não sei por quê. Porque Deus não quer revelar. Não sei. Talvez Deus não queira revelar para essa pessoa o mistério. Não sei. Deus revela para quem ele quer. Porque é o mistério do evangelho. Né? Diz assim, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre falar. Então, assim, ele sabia, ele era embaixador, ele tinha que levar a palavra, mas ele estava preso em correntes, ele estava preso na corrente. E ele diz assim, orem para que permanecendo nele, eu falo com coragem, como eu falei. Ele estava preso de verdade. Então, quando ele teve essa visão, ele viu o soldado e ele teve, assim, uma visão do mundo espiritual, né? Eu estou preso em correntes, né? E ele olhava assim, olha o capacete. Então, assim, eles estão com a couraça, estão com a espada, estão com isso. Então, ele pegou e transferiu isso para o mundo espiritual. Então, nós somos uns soldados de Cristo. Eu sou uma soldada, você é uma soldada. Então, você vai ter que lutar com as suas armas individualmente.
Você tá entendendo? Ele tá dizendo assim, você tem que lutar com a sua arma. Você é um soldado de Cristo, né? Então você vai ter que militar. Então, e as suas armas? Você, Nadir, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que buscar a palavra, você vai ter que ter santidade. Você tá entendendo? Porque quando os dados inflamados do maligno vir, você conseguir repreender, eu repreendo no nome de Jesus, eu repreendo no sangue de Jesus, porque é algo espiritual. Entendeu? E ele estava preso, ele diz assim claramente, pelo qual sou embaixador. Preso em correntes, eu estou aqui preso, né? Mas ore para que permanecendo nele que é em Cristo, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então ali, mesmo preso, Paulo ele pregava o evangelho ali para aqueles soldados, né? E assim, isso é muito tremendo, igreja. Dependendo da sua situação, todos nós somos livres para pregar o evangelho, independentemente da situação que você está. Então, Paulo, eu contei a história de Filemão, né? Que Onésimo era seu escravo, né? E Paulo ganhou Onésimo nas prisões, né? Então, assim, nas suas entranhas. E é tremendo, porque não importa o lugar que você está, se realmente o Senhor toca em você para falar do amor dele, você é o embaixador, você tem que falar. Você é o representante de Cristo. Esse embaixador aqui, eu sou embaixador, ou seja, eu sou um representante. Eu e você somos um representante de Cristo, a qual o mistério do evangelho foi nos revelado. Então isso é tremendo, igreja, não é para qualquer um. Sai. Então é para quem Deus revela. E se Deus revelou para você, cumpra o seu papel como embaixador de Cristo. Você está entendendo? Como aquele a quem tem que cumprir o papel de quê? De pregar o evangelho, de falar da palavra do Senhor, né? A gente leu Efésios 17 todinho, fala, filhos, obedeça o seu pai. Pai, não irrite seus filhos, né? Escravos, obedeçam seus senhores. Senhores, não escravizem seus escravos. Então, assim, não judiam, não maltrate. Então, a palavra sempre, igreja, ela vai nos instruir naquilo que é certo. Só não entende, não recebe quem não quer. Porque a palavra sempre vai nos instruir no caminho certo, amém? Que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Um domingo abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?